boa noite. Nosso primeiro episódio, hoje é a estreia do episódio da Mulheres da Bíblia. Estou muito feliz de poder estar com vocês, compartilhando. Vamos fazer uma caminhada de 12 mulheres, com 12 pastoras. Deus colocou isso no meu coração e eu fiquei assim, imensamente feliz com essa oportunidade de compartilhar com vocês. E hoje a nossa convidada para a estreia é a minha querida amiga, a pastora Maria Andrade. Nós vamos falar de Ruth. Eu fiquei muito feliz hoje porque ela vai ser a pessoa que vai estrear essa caminhada de mulheres da Bíblia e ela escolheu Ruth. E Ruth, ela tem eu lendo a história da Ruth, aliás, já estava estudando a história da Ruth, mas hoje eu fui recapitular e fiquei muito emocionada. Porque tem muito a ver com o que eu vivi. E tem muito a ver com o que você pode fazer com a história da Ruth quando você ouvir hoje a pastora Maria falando um pouco de Ruth. Eu vou estar compartilhando com vocês. E está entrando agora na minha live novamente. Olá, deu certo aqui, gente. Deu certo. Então, já falei um pouco de você, pastora, já falei um pouco de mim. E agora eu vou deixar por sua conta. Eu já contei um pouco, já adiantei um pouco. E falei que você faz parte de uma história lá no passado, né, na minha vida, e tive a honra do seu sim, quando eu senti no meu coração de fazer esse projeto da caminhada de mulheres da Bíblia, porque todas nós temos um pouco dessas mulheres dentro de nós, mas quando a gente entende a palavra, a gente pega a palavra, a história da Bíblia e transforma a nossa vida como essas grandes mulheres. E aí senti no meu coração desde janeiro para a gente estar convidando mulheres abençoadas como vocês foram na minha vida, para poder compartilhar com essas mulheres que estão nos assistindo e falar assim, como transformar uma história de dor, como da Ruth, por exemplo, em uma história de vida, de sucesso, de virada de chave, de um novo começo. E eu me vi muito nisso. Hoje eu digo, eu fiz um novo começo na minha vida, eu me permiti escrever uma nova história e a alegria é tão grande que eu quero compartilhar com todo mundo, quero compartilhar com as amigas, com quem está aí nos assistindo. Então, fala um pouco de você, porque eu já falei demais. Que lindo seu testemunho. Ele realmente é um testemunho transformador, poderoso, porque quando a gente fala essa palavra, né, transformador, termina com dor. Para a gente ser transformado, a gente tem que expor a nossa dor. E eu sempre costumo dizer que quando nós não temos vergonha de falar dos tropeços, das feridas, Deus, ele vem e ele restaura. Deus, ele vem e ele transforma, porque ele é o restaurador, né? Aquele que restaura a dor em alegria, ele que restaura a dor em testemunho, e ele também é o transformador. É aquele que vem e muda o ambiente, que faz com que as feridas sejam realmente curadas, para que o nome dele seja glorificado no final da história. E Ruth, quando você me convidou para essa live, o meu coração queimou por Ruth, porque ele é um exemplo de lealdade, de diligência, de fidelidade, né? Nós vivemos numa era hoje em que as pessoas, a maioria das pessoas, elas não têm se importado com a profundidade nos relacionamentos. Mas graças a Deus que pela palavra dele nós podemos confiar uns nos outros, nós podemos ser leais e nós podemos ter um relacionamento duradouro com as amigas, com os amigos, dentro da nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, e ensinar isso, né? Cultivar. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar da palavra de Deus, até porque, assim, sempre eu louvei, eu cantei dentro da igreja, desde os meus 14 anos de idade, né? E, assim, eu nunca me via ministrando a palavra. Era uma coisa, assim, muito longe de mim,
porque de alguma forma eu me escondia ali atrás do microfone cantando e no meu teclado. Eu sabia que Deus estava recebendo tudo aquilo, mas eu me lembro de uma palavra profética quando eu recebi que eu iria ministrar a palavra para mulheres. E isso aconteceu quando eu vim há 5 anos atrás para Sorocaba com meu marido. Nós somos pastores numa igreja e é um desafio muito grande. E a primeira coisa que eu falei para ele foi assim: olha, não conta comigo para estar assim à frente de mulheres, eu não me vejo fazendo isso. Deixa eu ajudar naquilo que eu posso, só cuidar de você tá bom demais, né? Vou ficar com os meus estudos aqui da palavra e tudo. E eu me lembro que, passado uns 15 dias, eu fui numa igreja e uma irmã se levantou e ela falou assim: olha, hoje você falou que você não iria ministrar para mulheres, que você não queria isso, mas Deus manda te dizer que você tem que fazer isso. E aí eu falei assim: nossa, mas alguém contou para ela essa situação? Era em outra cidade, né? Mas por que eu tô compartilhando esse testemunho? E o que isso tem a ver com Ruth? Porque vai ter coisas que Deus vai mandar a gente fazer que nós nunca imaginamos fazer. Mas a gente vai precisar confiar de todo o coração que Deus está mandando. E quando Ele manda, Ele providencia tudo que a gente precisa. Vai ter coisas que Deus vai mandar a gente fazer, como aconteceu com Ruth. Ela seguiu a sua sogra, ela quis isso. Ela desejou isso. Ela teria a opção de não ir com a sua sogra para a cidade natal dela, né? Uma sogra que estava amargurada, ela estava desesperançosa, porque afinal ela tinha perdido o seu marido e seus 2 filhos. Ela já tinha vindo, né, de um lugar de escassez, porque ela tinha saído de Belém para ir para uma terra desconhecida. Então ela chegou lá, praticamente foi um fracasso aos olhos humanos. E aí Ruth se permite dizer sim, mesmo vendo aquela mulher em situação de caos. Então assim, mesmo que pareça impossível o que Deus falou para cada uma de nós, sabe, seja a missão que for, que Deus colocou no teu coração, continue sendo fiel. Continue sendo fiel. Acredita que Deus está contigo. E isso me chama muita atenção na vida de Ruth, porque Deus, ele cumpre as promessas na vida dela, mas tem um tempo, né? Assim como aconteceu também na minha vida naquele momento que eu recebi aquela palavra. Eu nem sei porque eu estou compartilhando isso, mas eu creio que alguma mulher precisa ouvir, porque eu não preparei compartilhar esse testemunho, me veio na mente, então eu acredito que é o Espírito Santo que está trazendo aqui para compartilhar. Seja o que for que Deus pediu para você fazer, mulher, se Ele já liberou palavras sobre a sua vida, acredite nisso. Porque o justo vive pela fé. Ele não vive pelo que vê. E Ruth exatamente viveu isso, porque assim, Noemi não tinha promessa nenhuma de prosperidade para ela. Mergulhando agora aqui na palavra, Noemi, quando ela quis voltar para sua terra, ela não chegou com nenhuma proposta para suas noras. Ela não chegou falando assim: vamos voltar para minha terra porque lá vai ser bom, porque lá nós vamos ter oportunidades. Não. Ou seja, Ruth quis seguir a sua sogra pela fé. E Ruth representa nós cristãs de hoje, né? Hoje, Ruth representa a igreja. E ela foi fiel. Eu não sei se eu posso estar falando isso, Aparecida, minha linda, mas pode me cortar, tá bom? Não tem problema. Não, eu tô aqui, você falando, e eu tô assim, me emocionando, porque quando você fala que Ruth acompanhou a sogra, eu me vi também nessa história, porque quando eu me divorciei, a minha sogra nunca me deixou, nunca me largou, sempre cuidou de mim com todo amor, e eu tive oportunidade, quando a gente fala assim, você passa por uma dor, porque Deus tem um propósito na sua vida, tem um tratar na sua vida, e foi um momento assim, de um processo que eu passei, foi de muita dor, mas eu me aproximei da minha sogra, mas com amor, e ela com amor por mim, independente de ser ex ou sogra,
mas assim, eu pude assim, consertar minha relação com ela, porque a minha sogra veio de um casamento, de um divórcio também muito doloroso, e eu, antes de conhecer esse processo de dor, eu tinha assim dentro de mim um julgamento, porque eu achava assim, é exagero, tal, e com isso eu consegui entender a dor dela. Quando eu passei pela dor, eu tive a oportunidade de pedir perdão para ela, e pedir perdão também por não ter segurado minha família, de ter decepcionado ela, de não ter feito o filho dela feliz. Então, por que eu estou compartilhando isso hoje? Porque muitas mulheres, elas não entendem isso e começam a julgar, e quando a gente julga e maltrata a nossa sogra, a gente está machucando o nosso marido, porque é o sangue do nosso marido. E muitas vezes a gente tem treta com sogra, né? E aí eu vendo o relacionamento da Noemi com a Ruth, a minha sogra, no momento da minha dor, a minha sogra fez como a Noemi. Ela me pegou, cuidou de mim. Então, assim, por que eu me emociono? Porque foi verdadeiro. E agora eu cuido dela, porque ela está passeando na minha casa essa semana, e ela pôde descer as águas. Ela vendo a minha transformação, ela quis viver o que eu vivo. Sabe? Então, assim, por que eu estou assim, muito emocionada? Porque a dor dela vem de muitos anos. Então, assim, ela foi minha cura lá atrás. Hoje eu sou a cura dela. Então, assim, eu estou compartilhando com muitas mulheres que estão aqui ouvindo, porque muitas vezes a gente foca no marido, foca na restauração do casamento, foca na restauração das finanças, mas são coisinhas, várias áreas que você tem que consertar, várias. É tanto assim que às vezes a gente fala assim, por que a nossa oração não chega até Deus? Porque a gente não consertou essa parte que é vertical e horizontal. E Deus foi tratando de mim a parte relacional, sogra, mãe, esposo, eu. Então, assim, por que eu recebo a graça? Porque eu entendi isso. Então, assim, por que eu estou falando muito emocionada? Porque minha sogra desceu as águas, veio passear, sem intenção nenhuma, nem eu. E dentro de mim o Espírito Santo falou assim, vai ter um batismo, você não vai falar nada para sua sogra. E eu fui a cura dela. Então, olha que bênção, o que Deus faz na nossa vida. Né? Assim, desculpa eu estou interrompendo, mas eu estou compartilhando isso, porque o que você está falando aí, de Ruth, e eu lembrei, a Noemi, a minha sogra é a Noemi. Eu sou Ruth na vida dela, porque eu fui leal. E ela também. Ela nunca falou ex-nora. E eu nunca chamei ela de ex-sogra. E hoje ela é a mãe do meu esposo renovado, porque nós voltamos e casamos de novo, né? E assim, é uma bênção. E ela vendo toda essa harmonia da minha casa, nós, uma nova família restaurada, ela falou, eu também quero isso para mim. Foi lá, decidiu batizar e viver o novo de Deus. Né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a história, a gente decide se você quer fazer uma nova história ou se você quer ficar lá atrás. Eu sofri, mas eu decidi fazer um novo começo. Né? Minha sogra decidiu fazer um novo começo. Ela está com 75 anos, ela falou, eu não quero carregar aquela bagagem de sofrimento, eu quero fazer uma nova história na minha vida. Então, assim, isso é bênção demais. Agora eu não vou falar mais, eu vou deixar você falar, porque você... E assim, para completar, por que a Maria está aqui nessa live hoje, estreando essa caminhada? Porque no meio do caminho, eu encontrei essa bênção de pastora, e ela profetizou na minha vida, ela nem me conhecia, ela profetizou na minha vida uma restauração. Não me conhecia. Ela profetizou, e quando meu marido voltou para casa... Eu convidei ela veio me abençoar na minha casa, com louvores. Então, por que a Maria está aqui? Porque ela faz parte desse processo. Ela faz parte dessa conquista, ela faz parte desse aprendizado. Então, assim, eu tenho um carinho, uma gratidão enorme por você, pela sua vida. E quero compartilhar um pouquinho que você é para mim com outras pessoas, que muitas conhecem você, quando viu o meu convite... Só falam bem de você porque você é uma mulher de Deus para poder estar cuidando e curando da gente, curando nós mulheres machucadas, né? E eu quero ser essa mulher sarada
para ajudar outras esposas também. Agora, ó, vou ficar de boquinha fechada e vou deixar você falar. Que linda! Mas olha, você precisa falar. Gente, seu testemunho é muito, muito transformador, impactante. E eu me sinto honrada de você estar falando tudo isso, porque é só Jesus que pode fazer esse rio jorrar de dentro da gente, né? Então, cada palavra que eu falei na tua vida, que eu profetizei, com certeza não veio de mim, veio do próprio Deus, porque antes de qualquer pessoa, Ele te viu, Ele te enxergou, e seu testemunho ainda vai alcançar muitas vidas. E você, interessante, você falando sobre sogra, né? Eu lembro, assim, que eu casei muito jovem. Eu tinha 19 anos de idade, quando eu casei com meu marido. E eu sempre admirei muito a minha sogra. Mas, como todo relacionamento, tem coisas que a gente olha e a gente não concorda, a gente não gosta. E muitas das minhas enjoeiras com a minha sogra, hoje, analisando assim, foi muita imaturidade da minha parte, sabe? Porque o legal é você olhar para sua sogra como uma mãe, né? E eu era uma pessoa que eu já tive problemas de relacionamento com os meus pais, e em especial com a minha mãe, principalmente quando os meus pais se divorciaram. Então, sem querer, sem ter a total consciência, eu transferia aquelas feridas, aqueles problemas de relacionamento que eu tive no meu lar, no meu lar paterno, com meu pai e minha mãe, eu transferia isso para minha sogra. E quando Deus começou a me curar, quando eu permiti Deus curar o meu coração, restaurar o meu coração, sabe? Eu fui percebendo que muitas das enjoeiras que eu tinha com a minha sogra eram minhas, não tinha a ver com ela. E o maravilhoso é saber que Deus faz isso, Deus restaura os relacionamentos. Se nós temos relacionamentos bons, Deus é poderoso para fazer esses relacionamentos ainda melhores. Porque, olha, imagine só, eu compartilhando isso com vocês, né? Eu nem imaginei compartilhar isso, mas eu sempre me dei bem com a minha sogra. Mas mesmo assim, tinha enjoeiras minhas que isso interferia no meu relacionamento com Deus. Porque quando nós temos ofensas guardadas, seja dos nossos pais, da nossa sogra, de qualquer pessoa, isso interfere diretamente na nossa intimidade com o Espírito Santo. E aí eu fico pensando assim, quem não se dá bem com a sogra, tá? É importante entregar isso para o Senhor e orar. Não simplesmente falar assim, tanto faz a presença dela ou não na minha vida. Não, se permita, sabe, entregar essa área da sua vida para Deus, porque isso pode estar, de alguma forma, impedindo muitas coisas do Senhor em várias áreas da sua vida. Amém. Porque sogra é como mãe. Quando Deus fala na sua palavra, né? Honra pai e mãe. Quando eu me caso com meu marido, eu sou uma só carne. Então, a mãe dele é a minha mãe. Olha que coisa profunda. Quando eu honro a minha sogra, eu honro a Deus. Quando eu honro os meus pais, eu honro a Deus. E eu não faço isso se eles são bons para mim. Eu faço isso porque, primeiro, eu preciso cumprir um princípio de Deus na minha vida, né? E aí entra o princípio do perdão. Olha que coisa profunda. Deus é tão maravilhoso que a gente nem tinha pensado em falar isso, né, Aparecida? Mas a gente ia falar da história de Ruth. Só que é verdade, eu acho que era porque o Espírito Santo já vai conduzindo, né? Sim, o Espírito Santo é tão maravilhoso. E assim, o que me chamou a atenção também, porque quando Noemi ela sai daquela terra, onde ela pensou, eu acredito, né? Deixa eu sair daqui dessa cidade, porque só me aconteceu coisa ruim. E ela chama as suas noras. O que me chama a atenção é que no meio do caminho, ela para tudo e ela fala para suas noras, olha, voltem para os seus pais, voltem para os deuses de vocês, vão lá, vão adorar os deuses de vocês. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. E Orfa, ela vai, chorando, mas vai. Só que Ruth, ela decide ficar. Então, o primeiro princípio que eu aprendo com Ruth é o princípio de você começar e ir até o fim.
Ela não parou pela metade, ela foi até o fim. Ela decidiu caminhar até o fim. E a Bíblia fala sobre a perseverança. O mais importante do que começar é o você concluir. Isso. A gente vê muitas pessoas que começam as coisas, projetos, estudos, falam, agora vai. Chega no meio do caminho, elas desistem. Sendo que Deus tem uma recompensa que é completa. Né? E é completa para quem? Para quem persevera, para quem vai até o final. E aí outra coisa que me chamou muita atenção é que elas chegam nessa cidade, a cidade de Noemi, e lá tem Boaz. Boaz é o símbolo de Jesus, né? É uma analogia com Jesus, é o nosso resgatador, aquele que nos transformou, que resgatou as nossas vidas. E chama a atenção de Boaz a diligência de Ruth. A Bíblia conta aqui que ela vai trabalhar, ela vai buscar um mantimento. No versículo 6 do capítulo 1, diz assim, que, olha só, quer ver? Onde que eu anotei aqui? Olha aqui. Aqui fala que ela foi recolher e juntar espigas e ela chegou cedo naquele lugar. Uma pessoa diligente é uma pessoa que se dedica. Independente do que Deus coloca na sua mão para fazer, Ele está enxergando a sua dedicação. Porque tem muitas pessoas que esperam grandes coisas para fazer grandes coisas. Sim. Porém, Deus, Ele entrega para nós aquilo que parece ser pequeno, mas que ao ser cultivado vai crescendo. Ele vai acrescentando. E Ruth, ela não se importou com o que as pessoas iam pensar assim dela. Ai, mas eu estou pegando espigas aqui. Eu poderia ter uma oportunidade melhor, poderia ter uma oportunidade maior. Não. Ela foi fiel àquela oportunidade que se abriu para ela. Ela foi pegar espigas porque ela viu uma oportunidade dela conseguir o que ela precisava e ela fez aquilo muito bem, ela fez com amor. E aos olhos de Boaz, um homem, né, rico ali da época, bem-sucedido, aquilo chamou a atenção dele. Eu sempre costumo dizer, Aparecida, assim, que muitas pessoas chegam para mim e falam assim, pastora, tá difícil, eu não tenho oportunidade, eu não estou gostando do que eu estou fazendo. E aí eu tento, pela palavra de Deus, né, movida pelo Espírito Santo, fazer essa pessoa enxergar um pouquinho do que ela pode aproveitar mediante aquela oportunidade que ela recebeu, ainda que seja uma porta pequena. Faça o seu melhor, eu costumo dizer. Porque a partir disso você vai ter outras oportunidades. Você quer portas grandes? Então, pegue essas oportunidades que parecem ser pequenas hoje, porque Deus é o Deus que levanta. A Bíblia diz que Deus, Ele levanta e Deus, Ele abate. Sim. Deus, Ele exalta, como Deus também envergonha, Ele expõe as pessoas. Eu me lembro de um dos meus primeiros trabalhos que eu tive, dos meus primeiros empregos. Era uma loja onde se vendiam roupas infantis e lá tinha uma oficina de costura. E eu me lembro assim que me incomodava ver aqueles alfinetes jogados no chão, sabe? Às vezes tinha muito alfinete. E algumas pessoas varriam, jogavam tudo no lixo. Mas quando era para o meu dia de limpar, eu pegava cada alfinetinho. Mas eu lembro que eu fazia aquilo, eu guardava, não porque as pessoas tinham que ver, ou os meus chefes tinham que olhar para mim e ver eu fazendo aquilo, sabe? Eu fazia aquilo de coração, como se fosse meu. Eu falava, não, isso aqui pode fazer diferença. E um dia, Aparecida, você acredita? Um dia eu nem sabia disso. O meu chefe, ele via isso na câmera. E um dia ele chegou para mim e ele falou... Não, ele nem chegou para mim e falou, não. Eu ouvi ele compartilhar com a esposa dele um dia. Falando, olha, a Marie, ela recolhe os alfinetes do chão. Eu nunca vi isso. E eu estou compartilhando isso porque,
para incentivar e para realmente declarar que, ainda que pareça pequenininho o que você esteja fazendo, mulher, ainda que pareça que ninguém está vendo, sabe? Que não está dando importância, Deus está vendo. Deus Sim. está vendo. Muitas pessoas fazem as coisas para as pessoas reconhecerem, para serem reconhecidas pelas pessoas. Mas eu me lembro da passagem de Jesus, que Jesus fala, olha, quando você for orar, ora no seu quarto em secreto. Porque o Deus que te vê, ou seja, o Deus que te enxerga no secreto, Ele te recompensa. E eu me lembro que passou uns dias, Deus abriu uma oportunidade na minha vida, naquela época que foi a primeira vez que eu fui trabalhar no integral da igreja, que era assim uma oportunidade que eu nem sabia que ia surgir. Mas quando surgiu essa oportunidade para eu trabalhar no integral da igreja, surgiu uma oportunidade ainda maior dentro daquela loja, que era de eu cuidar de uma loja ainda maior, de eu ser sócia. E o Espírito Santo falou assim para mim, não é isso que eu tenho para a sua vida. Né? Não é isso. Então, assim, independente, né, das nossas atitudes, se estão vendo ou não, seja fiel ao Senhor, porque Ele honra, Ele é fiel. E hoje eu faço aquilo que eu mais amo, que é cuidar de vidas, estar servindo, né? E fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. O que você está falando, sabe, igual você fala assim, começaria até o fim. Isso chama perseverança, e isso eu pratiquei na minha caminhada. Porque às vezes, sim, você sabe que quando a gente tem uma dor muito grande, provavelmente tem pessoas que estão aí na live assistindo, como pode ter pessoas que conhecem alguma amiga que passou por um processo de separação, ou o marido que saiu de casa, e aí dá um desespero muito grande. E aí, a primeira coisa que você pensa, perdi, não vai voltar mais, e quando eu comecei, eu fui até o fim. Eu não desisti crendo que Deus ia cumprir uma promessa. E aquela questão, você falou, fazer com excelência. O que eu fazia com excelência? Eu me relacionava com Deus. Acordar de manhã, ela ia lá cedo, nas primeiras horas para colher. Eu cedo, nas primeiras horas eu oro. Eu orava, eu cria, e eu não deixava entrar no meu coração o desespero, a desesperança mesmo de ver o natural. Porque se você vê o natural, 28 meses o marido fora de casa, o que você pensa? Não vai voltar mais. Só que aí eu entendi o processo de Deus trabalhando em mim, né? Então, assim, por isso que quando eu comecei a ler a história de Ruth, eu falei, poxa vida, eu quebrei financeiramente, eu fiquei sem marido, fiquei casamento destruído, casa dividida. Então, quer dizer, a escassez, a miséria, igual a Ruth sofreu, eu também sofri, né? Simbolicamente, a gente pega a história dela e transfere para a nossa. Só que aí eu falei, gente, eu vou fazer igual ela. Eu vou fazer igual ela e vou receber o melhor de Deus. Então, assim, quando encontra pessoas com boca de Deus, é o que eu falo, eu encontrei várias pessoas com boca de Deus para falar as coisas para mim. Mas você tem que estar com um coração bondoso, tem que estar com o coração ensinável, para poder ouvir e deixar entrar no coração. Porque se você estiver muito perturbada, você estiver conturbada, você não vai não chega nem a entrar aqui, muito menos no coração. E foi isso que eu permiti. Eu permiti uma limpeza total, para entender o que era bom para a minha vida, né? Então, assim, eu segui realmente o exemplo de Ruth. Se quiser falar mais de Ruth, falar o que ela fez, assim, pode falar, porque... Você tocou num assunto aí muito, muito importante. Você falou sobre o coração ensinável. E o coração ensinável, ela é uma chave. A diligência, como nós falamos, também é uma chave. Porque isso tem a ver com caráter. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer como para o Senhor. Tudo que eu vier a fazer, eu vou fazer para que Deus se agrade primeiramente. Mas há algo também que chama a atenção na vida de Ruth e que é uma chave, é o coração ensinável. Porque o livro de Ruth é tão pequenininho, mas mesmo sendo pequenininho, a sogra dela dá algumas direções específicas para ela. E quando a gente mergulha na história, mais uma vez falando sobre mergulhar na história, a gente vê que Ruth, ela foi aconselhada pela sua sogra. E cada conselho que a sua sogra deu,
ela seguiu. E isso fez com que ela alcançasse o objetivo, fez com que ela alcançasse um propósito ainda maior. E o coração ensinável, ele vem da humildade. Jesus falou, olha, Sim. aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando alguém chega para nós e nos dá um conselho, essa pessoa ela precisa ter a experiência, ela precisa ser uma pessoa de Deus, direcionada por Deus, que vai saber nos direcionar. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ouvir todo mundo. Mas sabe uma coisa que às vezes eu olho que entristece o meu coração, Aparecida, a gente que lida com mulheres, é que às vezes a mulher está passando por situações difíceis no casamento, ou na criação dos filhos, enfim, algumas lutas, sabe, espirituais, e enxergar mulheres que às vezes deveriam buscar a direção do Senhor, sabe, conselho com amigas de Deus para orar, elas chegam para outras pessoas que não têm discernimento espiritual. E elas acabam fazendo com que aquilo fique ainda pior, aquela situação. Sim, verdade. Porque quando a gente compartilha uma luta com alguém que não pode nos ajudar, ainda às vezes, pelo contrário, vai falar coisas ruins, né, para nós, para confundir a cabeça, isso não traz uma direção, isso traz confusão. Então nós devemos sim nos aconselhar, nós devemos sim, sabe, se deixar ser curada pelas outras mãos. Eu posso dizer por mim, eu era tão ferida, Quando me casei, eu levei muitos traumas no meu casamento, e é assim com a maioria das mulheres. A gente casa, a gente vai para o casamento com muitas feridas, com um histórico, né? Coisas boas e também coisas ruins. E a minha cura, ela começou a acontecer de uma forma ainda mais poderosa, quando eu me aprofundei na presença de Deus em oração. Sempre eu buscava o Senhor e buscava o direcionamento na palavra, mas também essa cura ela veio junto com mãos de outras vidas, de mulheres que eu pude contar, de mulheres que oraram por mim, de homens de Deus que eu permiti falarem na minha vida. Então, mulher, quer ser curada? Quer ser transformada? Sabe, transformação de uma dor, de uma situação terrível que acometeu sua vida, e aí usar isso como testemunho de Deus, para a glória do Senhor. Deixa as pessoas de Deus falarem na sua vida, pessoas chaves. A ferida, o que ela faz? A ferida, ela faz com que eu me feche, com que eu não ouça ninguém, porque eu já fui tão ferida. O que essa pessoa vai falar para mim? Infelizmente, isso tem acontecido muito com ovelhas dentro da igreja, que em algum determinado momento participou de um ministério, estava numa igreja local, e esse líder não soube lidar, não teve maturidade, feriu essas ovelhas. E muitas vezes, eu posso dizer que lá na nossa igreja chega essas situações de pessoas muito machucadas, sabe, com outras igrejas, com situações ruins que elas tiveram, mas eu posso dizer que isso não é o fim. Muito pelo contrário, é o começo de uma restauração, de uma nova história que Deus pode fazer, né? Porque é como estar numa empresa. Nesse lugar, nessa empresa, você tem um propósito, você tem um objetivo. Você tem funcionários, amigos, colegas que te cercam, tem chefes que te cercam, mas isso não significa que você nunca vai ter uma situação desagradável dentro da empresa. Não é verdade, Aparecida? Você que é uma mulher empreendedora. Sim. Quer dizer que eu vou sair de empresa em empresa, né, manchando a minha carteira de trabalho, enfim, porque eu não gostei do que o fulano falou, do que o ciclano me disse. Por que eu estou falando, dando esse exemplo? Porque na igreja, as pessoas às vezes chegam dentro da igreja, elas têm uma expectativa de um ambiente totalmente perfeito. E aí a expectativa da gente está em Deus, né? E não nas pessoas. Em Deus. Agora, é claro que um pastor, um líder, né, que está ali pregando a palavra, o nosso objetivo é ser mãos que curam.
Jesus nos dá essa graça. A cura que eu posso liberar sobre a sua vida, que eu posso liberar sobre uma mulher, ela não vem de mim mesma. A fonte é Jesus. Nós que somos líderes temos que ter isso bem cravado para que a soberba, a arrogância não venha tomar conta do nosso coração. Sabe, a unção vem dele e volta para ele, né? Agora, o que acontece é que a gente olha para o céu. Vamos para a palavra. Aonde que o orgulho começou? No céu. Quando Lúcifer ele começou a querer ser igual a Deus. E aí Deus expulsou Lúcifer daquele lugar. Ou seja, o céu é um lugar perfeito ou não? O céu é um lugar de perfeição, não é? Foi o próprio Criador que criou, ele habita no céu. E se no céu houve essa situação tão desagradável, a Bíblia fala que Lúcifer foi expulso do céu, com ele foi muitos anjos também. Por que a gente quer que a igreja não tenha situações, né, que fogem às vezes do nosso controle? A Bíblia nos diz que sobre todas as coisas que nós temos que guardar é guardar o nosso coração. Nós temos que guardar o nosso coração. Você falando de igreja, eu queria só compartilhar, eu estava muito determinada na fé, e um dia aconteceu uma situação que me deixou muito triste dentro da igreja. Aí eu poderia muito bem deixar de receber a bênção por eu ficar doída por uma situação de uma pessoa. E ainda bem que o Espírito Santo já estava em mim e falou, não, você não vai deixar uma pedra de tropeço fazer com que você não atinja seu propósito. Aí eu virei a chave dentro de mim e continuei indo. Porque muitas vezes a gente vai com uma expectativa, chega lá, por uma pedrinha de tropeço, você já deixa de ir, né? E quando você fala de ter boca de Deus, eu também, outro dia eu estava estudando e eu achei muito interessante quando fala assim, eu já confessei meus pecados para Deus, já falei para Deus, e isso daí, quando você confessa os pecados, você está sendo perdoado. Mas quando você fala com alguém que tem boca de Deus para te aconselhar, quando você confessa para alguém, com uma pessoa certa, você está sendo curado. E isso para mim achei fantástico, porque muitas vezes as pessoas não falam por orgulho, por vergonha, ou por não encontrar a pessoa certa, e fica achando, não, eu já confessei para Deus, eu já falei ali quietinha para Deus, e fica ali, naquele lugar, estagnada, sem nenhuma evolução. E eu estou falando tudo isso porque foi isso que me fez chegar na vitória, porque eu fui seguindo passo a passo. E a primeira coisa assim, que me fez eu chegar bem próximo de entender Deus falando comigo é o a sós com Deus. São as orações, é a caminhada. É isso que me fez ficar bem íntima de Deus, para poder me colocar pessoas certas. Porque se você está muito desconectada, você não vai encontrar as pessoas certas no caminho. Então, isso tudo eu digo que é uma decisão. É uma decisão de você não querer mais aquilo. É uma decisão igual a Ruth fez. Vamos fazer uma nova história, um novo começo. E eu decidi fazer um novo começo. Eu decidi viver uma nova história. E, claro, a gente não tem amnésia, não tem uma borracha que apaga tudo. Mas você lembra, é verdade. Sem sofrimento. Você lembra para poder compartilhar com as pessoas o que a gente vive hoje. Porque não tem como você passar uma borracha, né? Então, era isso que eu queria falar com você. E se você quiser falar mais alguma coisa de Ruth, porque tem muita coisa. Tem muita coisa. A Bíblia diz em Provérbios, eu amo esse provérbio, Provérbios 15, versículo 22, que na multidão do conselho se estabelecem os maiores projetos. É claro que nós não vamos buscar conselhos com quem não pode ter um exemplo de vida, né? Não tem o temor do Senhor, não ama Deus, não segue a sua vida de qualquer jeito, não. Nós devemos ouvir conselhos e nos permitir ter um coração ensinável, e abrir nosso coração quando necessário for, para receber sim conselhos. De repente, um passo que nós queremos dar, que nós estamos confusa, vai ser um passo muito grande, sabe? Quem que pode nos dar conselho?
Existem dois tipos de pessoas que podem nos dar conselhos. Quais são esses tipos de pessoas que podem nos dar conselhos? Primeiro, quem nos ama de verdade. Essa pessoa, ela me ama, ou ela está comigo só por interesse, né? Ou só por conveniência. Não, ela me ama, então eu posso buscar conselho nela. Segunda coisa, tipo de pessoa que a gente pode buscar conselho. A pessoa é especialista nisso que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Como que você vai buscar conselho de um veterinário se você quer construir uma casa? Você vai precisar de um engenheiro, de um arquiteto, né? Então são essas duas pessoas que vão dar conselho, que vão falar na tua vida. Quem te ama e quem é especialista, sabe? Sim. E Deus faz grandes coisas porque quando a gente se permite, vem a humildade, né? Quando eu sei o que eu devo fazer, mas eu estou com dúvida, eu logo entendo que o Senhor, Ele quer exercer a minha humildade. Porque tem gente que pensa assim, porque eu sou pastor, ou porque eu sou líder, ou porque eu tenho um cargo assim, assim, assado, eu não posso mostrar minha fraqueza para ninguém, eu não posso mostrar que eu estou com dúvida nessa situação. Aí eu pergunto, quem foi que disse isso? Pelo contrário. Né? Davi tinha os seus conselheiros, os reis da época tinham os seus conselheiros. Por que eu não posso me aconselhar? Porque eu sou uma pastora, porque eu sou uma líder, porque eu sou uma grande empresária. Não! Sabe, é o momento de Deus trabalhar nossa humildade, de falar assim, não, eu preciso também. E cada dia mais a gente fica parecida com Jesus. Cada dia mais a gente se parece com Ele. Isso é bom, isso é agradável aos olhos de Deus, né? O que me intriga também na história de Ruth é a constância dela. Porque ela é uma pessoa que ela foi conhecida por amar. E quando nós amamos as pessoas, nós servimos as pessoas, Deus nos leva para a próxima fase. Sabe? Quem não gosta de servir, uma vez eu ouvi essa frase, quem não gosta de servir não serve para nada. Olha que coisa profunda. Forte, profundo. Porque se eu não amar, se o que eu faço não servir para servir as pessoas, eu estou sendo a pessoa mais egoísta da face da terra. E Ruth, ela teve essa marca na sua identidade, ela amou sua sogra até o fim. Por quê? Porque isso fazia parte dela. E porque ela amava as pessoas, o que Deus fez com ela? Deus recompensou Ruth. A história de Ruth termina tão linda, tão maravilhosa, com prosperidade, com riquezas, com honra, com restituição. O que ela havia perdido lá atrás, que foi, né, o seu marido, sonhos foram perdidos junto com toda aquela tragédia, né? Recursos foram perdidos. Mas Deus é um Deus da restituição. Então, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos fiéis ao nosso próximo, nós amamos as pessoas. Independente do que as pessoas, sabe, falam de nós, se nós estamos prontas a amar, Deus está vendo e Ele vai honrar. Eu me lembro de um dia que aconteceu o seguinte. Eu fui limpar o canil aqui da minha casa, que fica num lugar alto, né? Você precisa subir uma escadinha para subir no canil. E ali, quando eu subo a escadinha, eu tenho a visão do quintal do meu vizinho. E naquele dia eu estava tão feliz. Sabe quando você acorda e você cantarola? E eu estava até saltitante. Subi aquela escada, feliz. No que eu subi, eu dei de cara com o meu vizinho. Ele estava na escada, limpando a calha dele. E eu fui, oi, bom dia, dei um sorriso nele, é um senhor muito querido. E aquele dia eu dei um sorrisão para ele, falei, bom dia, seu fulano, né? E ele falou, bom dia nada. A sua cachorra não tá deixando eu dormir, tá difícil. E começou a falar, sabe? Falou. Sabe, eu me senti, sabe quando você tá assim, de repente alguém joga um balde de água fria? Eu fui me encolhendo. E aí eu falei, ai, nossa, me desculpa, eu vou ver o que a gente pode fazer para não interferir no seu sono. Fica tranquilo, vai dar tudo certo.
E imediatamente eu desci dali, e aquele negócio no meu coração, sabe? E aí, eu lembro que eu compartilhei isso com meu esposo. Eu falei, olha, o nosso vizinho acho que não tá bem, vamos orar por ele, porque alguma coisa tá acontecendo. Eu tive aquele discernimento na hora e comecei a orar. Isso foi numa sexta. Quando foi no domingo, chegando da igreja, a gente foi no culto de manhã, nós chegando na hora já do almoço para casa, ele estava do lado de fora nos esperando. E quando a gente foi entrando na garagem, ele veio assim de encontro ao carro, a gente abaixou o vidro, ele falou assim, olha, me perdoe pelas minhas palavras, pela forma grossa que eu agi com você, principalmente com você, Maria. Eu não estava bem naquele dia. Aí ele contou uma situação chata que aconteceu. E ali eu me alegrei. Por quê? Porque tem pessoas que elas agem, se a gente agir na nossa emoção, a gente põe tudo a perder. Se eu agisse com aquele meu vizinho naquele momento, retrucando, ou falando para ele, olha, qualquer outra coisa, sabe? Na minha carne, na minha razão até, né? Porque eu teria razão, às vezes, de me explicar para ele, mas não, eu preferi orar. O Espírito Santo faz isso na nossa vida. E com isso abriu o coração dele, porque ele não é um cristão convertido, ele não é ainda. A gente está orando pela conversão dele, né? Para que ele se converta a Jesus. E isso abriu o quê? No coração dele? A brecha para vir um arrependimento. Então isso é maravilhoso, sabe? E a gente precisa amar as pessoas. Isso vem de mim? Não. Isso vem de Jesus. Porque quando Jesus ele vem na nossa vida, ele transforma a nossa mentalidade. A gente não vai mais ficar brigando com as pessoas só para a gente prevalecer a nossa razão. Só para a gente mostrar quem manda, né? Ah, não, quem manda aqui sou eu vou fazer do meu jeito, porque isso e aquilo outro. Não. Sabe, Jesus, ele faz com que a gente, às vezes, pareça que está perdendo naquele momento. Mas a gente está ganhando. Eu quero dizer para você que está aqui nessa live, pode ser que por algum momento você pode parecer que você esteja perdendo em ajudar alguém, às vezes financeiramente, em ajudar alguém de alguma forma. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele está vendo tudo. E no tempo certo, assim como ele fez com Ruth, ele te restitui, ele te restaura, sabe? Ele honra você, né? Então, assim, a gente que lida muito no dia a dia com pessoas, com aconselhamento, com libertação, Aparecida, Sim. às vezes o diabo ele vem tentar, na vulnerabilidade humana, falar assim pra gente, nossa, você tá perdendo tudo isso de tempo com a pessoa, né? Ou às vezes você deu aquela hora do seu dia e a pessoa às vezes não fez o que você direcionou a pessoa para fazer. Mas aí a gente precisa crer que Deus faz a obra, sabe? Que não é por mim, não é pelos meus méritos, é pelo mérito da cruz. Ainda que pareça que a gente esteja perdendo, estou falando de novo isso, nós estamos ganhando. Porque a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida vai ganhá-la por amor de mim, né? Quem perde ganha no reino de Deus. Então é investir o seu tempo com as pessoas, é investir o seu dinheiro, os seus recursos. Se Deus te deu recursos, invista os seus recursos, porque você não vai estar perdendo, você não vai estar desperdiçando, não, você vai estar multiplicando isso para o reino de Deus. Eu poderia, assim, falar vários milagres que a gente vive e é tão lindo, sabe? A gente vê a recompensa do Senhor. Nossa, estou falando muito, né? Me para aí, mulher. Pode me parar. O nosso tempo está estourando, infelizmente, a gente tinha tanta coisa para falar, mas você vai estar em um dos episódios falando de Esther também, não é? Você escolheu Esther. Mas, assim, aí o final de Ruth foi casar com uma pessoa, um fazendeiro rico, não foi? Foi, ela casou com Boaz, que foi o seu resgatador, porque era uma lei judaica, né? Quando uma mulher ela ficava viúva, um parente próximo deveria ser o seu resgatador. Então, ela foi realmente restituída através de Boaz, um homem muito honesto, muito bom, um homem de palavra. Né? Você que, porventura, é solteira, tem aí orado para Deus te abençoar. Deus não tem qualquer um para você, mulher. Deus não tem. Ele tem um Boaz para sua vida, sabe? Um homem de Deus, um homem que
teme ao Senhor, um homem de caráter, de palavra, porque Deus, ele não está preocupado, é muito importante falar isso, com os nossos dons, porque o dom foi ele que deu. Ele não se surpreende com nenhum dom. Ah, se eu falo bem, se eu prego bem, se eu canto bem, se eu faço isso, aquilo, não. Sabe, o que Deus ele quer é o caráter. Ele muda o caráter, ele transforma o caráter. Quantas pessoas a gente vê aí cheia de dom, mas o caráter, ó, zero. Mas glória a Deus, porque eu creio que nesse tempo a peneira de Deus tem sido chacoalhada e tem permanecido aqueles que são íntegros de coração. Eu creio. Eu ganhei um Boaz. Eu ganhei um Boaz. Eu também. Meu Boaz. Aparecida, se você permitir, eu só concluir as minhas palavras com uma passagem bíblica. Não sei se dá tempo, é nosso tempo. Claro, vamos falar. Aí depois eu encerro com um trechinho e a gente vai ter que despedir, porque o nosso tempo está estourando, né? Mas pode falar, sim. Queria finalizar falando sobre essa constância de Ruth, constância em amar, constância em ser leal, né? Em ser diligente, em fazer as coisas como para o Senhor. A Bíblia nos diz sobre a constância em Tiago, no capítulo 4, no versículo 5, diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem ciúmes de vocês? Peraí, eu acho que eu tô confundindo, gente. Será que é isso, né? Eu sou dona de fazer algumas confusõezinhas. Vamos lá. Eu anotei aqui. Eu anotei errado. Mas tudo bem, não tem problema. É a passagem que fala sobre a constância, né? Que nós não devemos ser duplos nas nossas emoções, como a onda do mar, o apóstolo diz, né? Que nós devemos ter constâncias, porque Deus não se agrada da incredulidade e da dúvida. Então, se você começou algo que Deus mandou você fazer, vai até o final. Se Deus te deu uma palavra, pega essa palavra e vai. Lute pela sua casa, lute pela sua família, lute por aquilo que o próprio Deus já colocou no teu coração. E seja constante, não pare no meio do caminho. E aí eu queria finalizar quando ela vai se preparar para casar, né? Aí fala assim, a Noemi fala: lava-te, unge-te e veste as suas vestes novas e desce. Aí o que ele quis dizer aqui? Primeiro ela vai ao lugar de oração. Segunda, ela vai no lugar de entrega. A terceira, ela vai no lugar de adoração e despretensiosa, vai orar despretensiosamente. E por último, a caminho do arrependimento e do perdão. Então, foi isso que ela fez. E quando fala de mudar de vestes, significa mudar de hábitos. E eu vou falar para você, eu mudei de hábitos. Muitos hábitos que atrapalhavam meu casamento. E eu pensava que estava certo. Mas quando eu entendi tudo isso, eu mudei de hábitos. Então, eu mudei de vestes. Para poder viver isso aqui, lugar de oração. Viver um lugar de entrega. Eu realmente me entreguei totalmente a Jesus, a ouvir somente a voz de Deus. Porque às vezes a gente ouve barulhos lá de fora. Por isso que eu permaneci onde Deus me colocou, mesmo com muita dor, do divórcio. E depois eu sabia que Deus ia ter uma recompensa para mim lá na frente. E o caminho do arrependimento e do perdão. Porque primeiro eu me perdoei. Porque eu falei, meu Deus, o que eu estava fazendo que eu fui para esse caminho distante de Deus? O que eu fiz com a minha família? Eu me perdoei primeiro. Então, assim, foi isso que eu decidi na minha vida. Então, eu acho, eu sinto uma Ruth também. Né? E um relacionamento maravilhoso com a minha sogra. Um relacionamento, assim, do amor de Deus sem julgamento. É isso que eu quero falar para encerrar. Amém. Que lindo. Eu achei a palavra em Tiago 1, a partir do versículo 4 até o 8. Depois vocês
medita aí na casa de vocês. É muito maravilhosa essa palavra. Tá aqui. E nós vamos fazer o sorteio da caneca, né? Que eu falei que eu tinha preparado uma caneca para vocês quando for tomar o café, o chá, meditar sobre o que significa aqui, ó, Pai Nosso, que eu preparei isso para vocês. Porque, assim, é uma maneira de vocês lembrarem da live, né? E, pastora Maria, quero agradecer. Fatilans. Quem que é Fatilans? Que está aqui na live, que foi sorteado. É a minha sogra! Nossa, sogra! Gente! Olha só! Falamos de sogra hoje! Minha sogrinha linda, que eu amo! Nossa! Então, que bom, eu vou entregar para ela para tomar um café. E eu quero agradecer. Que linda, gente! Ela que foi sorteada. E agradecer a presença de todos. E nós estamos numa série de lives a cada 15 dias nós vamos falar dessas mulheres, né, essas mulheres abençoadas, a história delas, para a gente pegar essas mulheres, não pegar as dores, né? Porque muitas de nós ficamos paralisadas, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer como Ruth, vamos fazer como outras mulheres da Bíblia, que nós vamos estar falando, vai ser surpresa, né? Então, a cada 15 dias nós vamos estar aqui, caminhando com as mulheres. E muito obrigada pela sua participação. Deus abençoe a todas. E amém. Eu vou marcar agora para a gente entregar o presente, né? Que legal! Eu que agradeço, viu? Para mim é uma alegria muito grande compartilhar um pouquinho, assim, né, da palavra de Deus. Eu aprendo muito, muito, muito mesmo. Então, para mim é uma alegria. E até a próxima! Deus abençoe por você ter aparecido na minha vida.